pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Neste vídeo eu vou falar de sólidos geométricos. Então vamos lá. Sólidos geométricos estão presentes em vários contextos do dia a dia, nos objetos, nas construções, na natureza. Aqui nós temos três exemplos: as pirâmides do Egito, favo de mel e planeta Terra. Tá certo? Bem, continuando então. Aqui nós temos a classificação dos diferentes sólidos geométricos que existem. Coloquei aqui em destaque, três deles: o cone, o cubo mágico e uma latinha de Coca-Cola, tá certo? Cada um deles representa aí um tipo de sólido geométrico. Os sólidos geométricos podem ser classificados em poliedros e não poliedros. Qual que é a diferença? Poliedros são sólidos que possuem somente faces planas, tá? Ou seja, numa experiência comum, eles não rolam. Você joga esse tipo de sólido, ele não vai rolar, porque todas as faces dele são faces quadrangulares, né? Ou pode ser um quadrado, ou pode ser um retângulo. Os não poliedros são figuras, sólidos que possuem partes arredondadas, ou seja, tem alguma parte dela que é redonda, né? Como por exemplo aí o cilindro, né? Como por exemplo uma latinha de Coca-Cola, uma garrafinha, assim por diante. Então a grande diferença para que você entenda o que é poliedro e o que não pode ser classificado como poliedro é que o poliedro é uma figura, um sólido geométrico que não consegue rolar. O não poliedro é uma figura que pode sim, se você soltar ele rolar aí sobre a sua superfície. Então, definindo matematicamente, poliedros são figuras que possuem somente faces planas. E não poliedros são sólidos geométricos que possuem partes arredondadas. Tá? Vamos continuar aí então. Indique entre as formas abaixo os poliedros e não poliedros. Vamos lá. Aqui nós temos agora cinco sólidos, né? 5 sólidos geométricos. Quais são poliedros e quais não são? A bola. A bola é uma superfície arredondada, então ela é não poliedro. O cubo, ela tem suas faces aí, o cubo, tem suas faces planas, então é um poliedro. A latinha de Coca-Cola tem face arredondada, então é não poliedro. O cone também tem face arredondada, é não poliedro. E a geladeira, como tem faces planas, é um poliedro, tá certo? Continuando, vamos lá. Pesquise aí alguns objetos, que estão aí em volta de você e classifique se esses objetos sólidos eles são poliedros ou não poliedros. Bom, os elementos de um poliedro são face, arestas e vértices. O que é cada um? Face são os lados, aresta são as linhas que desenham essa figura e vértice pode ser considerada a ponta da figura, tá? Por exemplo, aí o ponto A é um dos vértices, considerado um dos vértices do polígono. O segmento AB, destacado aí em vermelho, é uma aresta. A região triangular ACB, ACD, é uma face, um lado aí da figura. Bom, os poliedros são prismas, pirâmides. Os prismas possuem duas bases, uma em cima e uma embaixo, duas bases. As pirâmides possuem apenas uma base. Os poliedros regulares, ou sólidos de Platão, um poliedro regular é quando todas as suas faces são polígonos regulares congruentes. Os seus ângulos poliédricos têm a mesma medida. Então Platão estabeleceu algumas relações entre as classes de poliedros e a construção do universo. Existe uma história, uma simbologia aí. A cada elemento da natureza, Platão relacionou com um desses sólidos, conhecidos como sólidos de Platão. Faça uma pesquisa, descubra quem foi Platão e o que são os sólidos de Platão, tá? Tem aqui um endereço no YouTube, que é um vídeo sobre isso, É bom que você acesse lá e assista, para você descrever aí, fazer uma narrativa, não precisa ser muito grande, quem foi Platão
E o que é os sólidos de Platão? O que representa? Qual a relação que tem com a natureza? Tá? Bom, a relação de Euler é uma relação entre as arestas, os vértices e as faces dos poliedros. Tá? Então nós temos aí um tetraedro. O que é um tetraedro? É um sólido geométrico que tem 6 arestas, 4 vértices e 4 faces. Portanto, para os sólidos de Platão vale a relação de Euler, que é essa: V menos A mais F igual a 2, onde V é vértice, A é aresta e F é faces. Tá? Essa é a relação de Euler. Bem, o volume, vamos voltar agora para o volume. Tá? O volume do cubo é o comprimento aí da base, né, da aresta, que representa a base, vezes o comprimento da aresta que representa a altura, vezes o comprimento da aresta que representa a profundidade. Então, é o comprimento das arestas que estão inseridas em cada um desses planos, né? Como são 3, então é comprimento, largura, profundidade. Como o cubo tem as arestas todas com a mesma medida, então vai ficar A vezes A vezes A, nesse caso aí, né? Como representação algébrica. Portanto, a gente sabe que, através da propriedade da potenciação, a gente pode reescrever isso como A ao cubo, ou seja, como a medida da aresta do cubo elevado ao cubo. Então, a fórmula para calcular o volume de um cubo é a medida de sua aresta elevada ao cubo. Vamos para outro sólido geométrico, o volume do bloco retangular. Como se fosse uma caixa, né? Uma caixa. O bloco retangular ou paralelepípedo retângulo é um sólido cujas 6 faces são retângulos. Para calcular o volume do paralelepípedo retângulo é necessário fazer o produto das áreas da sua base pela altura. Então, o volume aí, ó, é a medida de cada uma das arestas. Como elas são diferentes, né, a largura, a altura e o comprimento, aí eu tenho então que multiplicá-las entre si. Tá? Isso é o volume do paralelepípedo. Depois nós temos o volume dos prismas, né? O prisma de base quadrada e o prisma de base triangular. Prisma de base quadrada é o volume, que é igual a área da base vezes a altura. Como a área da base é um quadrado, então a área do quadrado é lado vezes lado. No caso aí A vezes A ao quadrado. Agora nós temos o prisma triangular. Como a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2, então vai ficar como volume do prisma triangular, a área da base vezes a altura. O volume do cilindro a gente tem que levar em consideração a circunferência, né? Porque a base do cilindro é uma circunferência. Então a área da base é πr ao quadrado. Lembrando que π é um número irracional que vale aproximadamente 3,14. Então o volume vai ficar a área da base vezes a altura. Como a área da base é π vezes r ao quadrado, então o volume do cilindro é π vezes r ao quadrado vezes a altura. Aí nós temos a esfera, né? A esfera possui um corpo limitado por uma superfície esférica, no caso, né? Onde os pontos são equidistantes do centro. O que significa isso? Tem a mesma distância. Vamos relembrar aí. O comprimento da circunferência é 2πr. A área é 4 vezes π vezes r ao quadrado. Sabendo que π, né, no caso, é um valor aproximado porque é um número irracional, 3,14. Então, o volume da esfera de raio R, na verdade, é dado pela fórmula 4 vezes π vezes r ao cubo sobre 3. Bem, aí nós temos o cone e a pirâmide, né? O cone também tem essa especificidade que a base é cilíndrica, né? A base é uma circunferência, então a área da base vai ser a fórmula da circunferência para o cálculo, π vezes r ao quadrado. E aí a diferença é que nós vamos pegar a área da base e dividir por 3. Então vai ficar πr ao quadrado sobre 3, isso é o volume do cone. O volume da pirâmide é 1/3 do volume do prisma. Então, é a área da base dividido por 3. Tá? Agora eu vou
fazer alguns exercícios aqui para exemplificar, demonstrando para vocês como que se faz a resolução e chega no resultado do volume. Vou pegar aqui, olha, um prisma de base quadrada, tá? Então quer dizer que a base aí do prisma é um quadrado que mede 12 centímetros de aresta, tá? E a altura desse prisma é 40 centímetros. Então como é que a gente vai calcular isso? Aqui, ó. O volume do prisma é a área da base vezes a altura. Sabendo que a área da base é um quadrado, então vai ficar A ao quadrado. E a altura a gente sabe que é 40 e a aresta da base é 12, que é o número que eu tenho que colocar no lugar do A. Substituindo esses valores vai ficar assim, 12 ao quadrado vezes 40. Como 12 ao quadrado é 144, 144 vezes 40 é 5.760, isso é o volume em centímetros cúbicos desse prisma de base quadrada. Tá ok? É assim que a gente faz o cálculo aí e descobre o volume. O que é o volume? O volume é a região, é o espaço interno dessa figura. É o quanto cabe lá dentro dessa figura. Tá ok? Agora um outro exemplo aí, ó, um outro exercício, né? Um reservatório em formato cilíndrico possui raio igual a 2 metros e sua altura é 10 metros. Considerando aí π igual a 3,14, qual o volume desse reservatório? Então vamos utilizar aí a fórmula do cilindro. O volume do cilindro é πr ao quadrado vezes a altura. É a área da base vezes a altura. Como a base é uma circunferência, então πr ao quadrado. Tomando como π 3,14, r vai ser 2, né, que é o raio, e h vai ser 10, que é a altura. Primeiro eu resolvo o 2 ao quadrado, que dá 4. E agora eu multiplico tudo, os três números. 3,14 vezes 4 vezes 10 vai dar 125,6 metros cúbicos. Isso é o volume interno dessa figura, desse cilindro aí. Tá ok? Agora nós temos o cone. Como calcular o volume de um cone? Né? Todo mundo aqui já tomou um sorvete de bola que coloca aquela casquinha, né? Pega as bolas do sorvete, coloca ali 4, 5 sabores diferentes e você fica segurando aquela casquinha. E aí no final, quando você já devorou todo o sorvete, você ainda pode dar umas mordidinhas lá na casquinha, né? Que lá é um cone. Como que a gente determina o volume do cone? A fórmula é essa. πr ao quadrado vezes a altura sobre 3. É assim que a gente faz. Vou substituir os valores. Vai ficar no R, vai ficar no lugar do R 7, né, que é o raio. No lugar do H, a altura, que é 18. Né? E aí eu vou fazer a multiplicação, primeiro resolvendo a potência, depois a multiplicação do numerador e a divisão pelo denominador, que vai dar 923,16 centímetros cúbicos. É isso. Tá? Muito fácil, as fórmulas para se desenvolver utilizando aí a matemática e chegar ao resultado, tá? As fórmulas já estão prontas, basta você substituir os valores de acordo com cada figura, né? Lembrando que tem que considerar aí o que é raio e o que é altura, né? Não pode inverter os números. Mas desde que você faça essa classificação correta, é muito fácil você substituir os valores e resolver chegando aí ao resultado correto. Tá ok, gente? Bem, então é essa a nossa aula. Bons estudos para você. Até a próxima.